tem o Espírito Santo, você precisa que o que influi de Deus. Compartilhar. Compartilhar com você a vontade. Eu quero sujeito com, mas existe uma boa pastor, parte 1, porque tudo é um processo. Eu vou com toda a franqueza. Você crê que você vai crer? Um dia você vai ter um período de ver as coisas. Resultado é bom? Voltar. Quem você vai ficar feliz? Pastor, tem que rir. Querido, eu queria convidar você a palavra em João. Versículo 47. Não, 36. Todo lindo. Você que está viraliza o evangelho. Tá vendo? Manda que eu creio. A gente vai ler. Ele diz o seguinte, falando. Que o vier 31 para fazer a vontade. A gente vai no 40. Eu quero nada nisso.
Qual foi a pessoa que deixou de abençoar? Se você Jesus está dizendo que o céu não e eu disse para vocês que o tema dessa mensagem seria o quê? A vontade de Deus. E se Jesus ele veio Deus e a gente compreende que durante o ministério ele só fez o bem, é porque Deus ele só tem o bem. Jesus curou cego, ressuscitou morto, curou mulher do fluxo de sangue. Jesus curou até ingrato. Quantos lembram dessa história? Quantos? 9 leprosos ingratos. Porque um voltou para agradecer. Até o ingrato Deus abençoa. Porque Deus é bom. Até o ingrato Deus abençoa. Porque Deus é bom. E Jesus então ele disse assim, ó, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, igreja, olha só, vamos de nós, às vezes a gente para de fazer o bem para as pessoas nas costas. Jesus estava para o inferno. O que ele disse? Para todos nós. A vontade de Deus é o perdão, até para quem não entende o propósito dele. Se você ainda não entendeu o propósito de Deus para a tua vida, não esquenta. Deus vai ter uma hora que ele vai te revelar. Porque a vontade de Deus é que você entenda que existe um propósito dele para a sua vida, um propósito de fazer você ser melhor do que você já é. O propósito de Deus é nos moldar dia após dia. O propósito de Deus é fazer com que a gente entenda o que ele tem para as nossas vidas aqui nessa terra dia após dia. E foi para isso que Jesus veio, para fazer a vontade do Pai e não a dele. Então vamos abrir um parênteses nesse negócio. Se eu quero viver o melhor de Deus, eu preciso aprender que as minhas vontades não valem, mas a vontade de Deus é a tua vida. Ok? Fecha parênteses. É filho, era filho e não iria. Mas a vontade de Deus, sim, mudaria o mundo. Sim, concordo. Quando ele se transveste de humanidade, esquece sua divindade e simplesmente entende que era a vontade do Pai que tinha que viver. Quantos entendem que é a vontade de Deus? Amém? Então vamos voltar aqui para a palavra. Diz o seguinte, pois decido fazer a vontade daquele que me enviou. O 30 é assim, e é a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus, que não perca nenhum dos seus, mas o ressuscite no último dia. Quem se perde na pandemia? Jesus ninguém perde nessa bagunça que se dê pessoas, mas nem sempre nem só de... Porque tem muito essa que está pensando no grupo da igreja, cara, porque o cara está desistindo da igreja, do relacionamento, desistindo da comunhão, desistindo da amizade, desistindo do... Por quê? Cara, aí vem me dizer que a vontade de Deus não é. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E o primeiro passo para se perder é começar a desistir do evangelho. É começar a desistir do relacionamento. É começar a desistir da igreja. Como é que pode? Aí depois eu conheço esse
Que Jesus é esse? O Jesus que eu conheço é o Jesus que não perde ninguém, ele pega todo mundo. O Jesus que eu conheço é o que recebe todo mundo, ele não quer perder. Ele conta e vê que está faltando, ele vai atrás. Por quê? Porque é a vontade de Deus que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém fique para trás. A vontade de Deus é que todos os filhos estejam reunidos na casa. A vontade de Deus é que todos os filhos entendam que no último dia vai ter uma ressurreição, mas antes do último dia tem um processo, tem uma estrada, tem um caminho, tem uma jornada, e nessa jornada muita coisa acontece. E tudo que acontece nessa jornada tem um fim. Que todos os filhos entendam que pastor, glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque em tudo que acontece na nossa vida, Deus é exaltado. Porque Jesus uma vez ele falou, o Pai é glorificado no Filho. Tem Filho de Deus aqui? Então Deus é glorificado através da igreja, irmão. Gente, pela correria, pela aflição, pela adversidade, pelas confusões, Jesus esqueceu de mim. Não, ele esqueceu de mim, eu creio. Eu prego. Porque o Jesus que eu prego disse que ninguém se perde como ele. O verso explicitamente é a vontade daquele que não perdeu, mas o resultado de Deus para mim e para a sua vida. Viu o que eu falei do Salmo 91? Que é uma questão de um pessoal. É uma pessoal. A vontade de Deus é essa, que eu e você descansemos. A vontade de Deus é essa, que eu e você confiemos. É essa que eu amo. Mas e aí é a nossa vontade? Deus tem para mim, para que a nossa compatível com a Deus, nós estamos vivendo a vontade da palavra. Não é para se, é para estar aflito, ansioso, é para descansar. Porque essa é a vontade dele. Pastor, isso significa que eu não posso ter, que eu não vou ter problema, que eu não vou ter aflição, que eu não vou ter angústia, que eu não vou ter enfermidade. Não, cara, não é isso. Você pode ter tudo isso. Você pode ter tudo isso. Mas precisa lembrar que a palavra de Deus diz que em tudo graça. Porque essa é a vontade de Cristo Jesus. E quando eu dou graça no meio da desgraça, não significa que eu estou concordando com a desgraça. Significa que eu estou dizendo para mim, e que estou dizendo para a desgraça, e estou dizendo para Deus: desgraça, você está aqui, eu estou te vendo, mas eu vou dar graças a Deus, porque em meio à sua presença, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou um gloriosa para minha vida. Vontade de vida. Eu não vou agradecer a Deus pela desgraça em si. Eu vou agradecer pela desgraça estar acontecendo, porque em meio à desgraça eu consciente. Deus não me gerou. Deus correndo mesmo. É aqui. Você entende? O chamou para
Jesus se no Jesus disse nós chegado do outro lado. Glória a Deus. Era a vontade de Jesus. Vamos entrar no barco e atravessar o rio, o mar. Vamos atravessar. Mas no meio do caminho, gente, o que aconteceu? Uma pandemia. No meio do caminho aconteceu o quê? Uma desgraça. No meio do caminho aconteceu o quê? Impeachment, enfermidade, caos, terremoto, maremoto. No meio do caminho. Mas a palavra é: nós vamos chegar do outro lado. A vontade do Filho de Deus era que chegassem todos do outro lado. Atos capítulo 27. O apóstolo Paulo estava numa navegação e se deu uma tempestade terrível, mas o propósito era que tanto Paulo quanto os outros presos chegassem a Roma. E numa noite Deus vira para Paulo e fala assim: Paulo, relaxa, vai perder tudo, mas não vai morrer um. Não vai morrer um. Todos irão chegar no destino que eu quero. Cara, o barco se despedaçou. Os homens se salvaram nos pedaços das madeiras do barco. Pararam todos numa ilha. Morreram de Deus. Quando eu entendo a vontade de Deus para a minha vida, eu fico seguro no que a palavra diz a meu respeito. A palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. Eu preciso acreditar nessa parada. Porque antes de chegar nesse versículo, mais do que vencedor, existe uma série de coisas que se contrapõem à minha vida, que se contrapõem à sua vida, que se contrapõem à igreja. Mas Deus fala: de todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Porque essa é a vontade de Deus. Versículo 40 diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. A vida eterna começa onde? Tu acha que é no céu? A vida eterna já começou na tua vida faz tempo. Na minha vida começou, tem 22 anos a vida eterna. Porque quando eu olhei para Jesus, eu criei nele. Quando eu enxerguei a Jesus, eu acreditei nele. Então olha só, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, quem é o Filho? Jesus. E nele crer, tenha a vida eterna. Aí o que ele fala? No último dia. Para onde nós estamos olhando? Jesus disse: para que eu tenha vida eterna, eu, Célio, eu preciso saber para onde eu estou olhando. Qual é o meu alvo? Qual é a minha direção? Quem é que me guia? Quem é que me fortalece? Quem é que está comigo na caminhada? É isso, igreja. Para onde você está olhando? Para as notícias? Para as informações? Pastor, eu preciso estar ligado em tudo que está acontecendo. Claro, muito bom. O conhecimento, isso é fantástico. Mas o que essas informações estão produzindo de bom para você? O que as informações, o conhecimento, está produzindo de bom, de benéfico? Está prosperando a tua alma? Está preenchendo o teu espírito? Está fortalecendo você? Está tornando você um crente mais forte? Está tornando você uma pessoa mais solidária?
Está tornando você um homem, uma mulher mais convicto das suas funções, tanto na sua casa, quanto na sua igreja, quanto no seu trabalho? É isso que as informações estão gerando em você? Se não for isso, não adianta. Não adianta. Porque as informações, elas precisam trazer uma transformação. E essas informações negativas que nós estamos vendo hoje na mídia, não vai transformar ninguém, senão para pior. Agora o que vai me transformar para melhor e vai começar a gerar em mim uma vida eterna, vai ser quando eu começar a olhar para Jesus. E começar a acreditar que nele eu tenho saúde. E começar a acreditar que nele tem abundância, porque ele disse isso. Você lembra de João 10:10? Jesus falando: o ladrão vem, senão para matar, roubar. O versículo termina assim. Jesus diz o quê? Mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Isso significa que a enfermidade, ela pode existir, pode chegar até a mim e a você, mas ela precisa ter uma passagem ligeira, porque Jesus nos prometeu vida e vida em abundância. Então eu olho para Jesus, creio nele e dou início à minha eternidade, porque eu sei que vai haver um último dia. Então qual é a vontade de Deus para a gente? Creiamos literalmente que a igreja do Senhor Jesus, a igreja está aqui ou já foi embora? A meia dúzia falou amém. Que a igreja do Senhor Jesus, ela é detentora da autoridade espiritual na terra. E que se Cristo já conquistou tudo em prol da igreja, a igreja precisa se posicionar como a tal. Você já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Viva de acordo com essa palavra. Porque é engraçado. Todo mundo, todo crente, sem exceção, só pensa na vida eterna quando morre. Estou mentindo isso? Só pensa na vida eterna quando morre. Só pensa na vida eterna quando morre. E quando morrer, para onde eu vou? Ah, Jesus, Senhor, olha bem para dentro de mim, meu Pai. Meu Pai, eu fiz coisas boas, meu Pai. Meu Pai, olha, eu não xingo mais, eu não peco mais, não faço mais bobagem, meu Pai. Olhar para Jesus e ser iluminado. Olhar para Jesus e ser revestido da vida eterna que Ele tem para a gente. Abra sua Bíblia, isso. Mateus 6,13. Abre aí, você que está na sua casa. Eu disse que nós abordaríamos 3 textos. A gente já viu o primeiro, o base. Vamos para os adicionais agora. Mateus 6,13, me perdoe. É o 10, Mateus 6,10. Amém? Durante essa semana que a gente passou agora, tivemos uma programação nos grupos da igreja, os 7 dias a sós com Deus, e no 5º dia, parece, a irmã Jaqueline, ela trouxe uma explanação gostosa, muito boa, de Mateus 6:33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Pare para refletir comigo. Nós, é claro, de uma maneira muito natural, bem espontânea e até mesmo involuntária, né? Talvez voluntária, não sei, nós corremos atrás das coisas que nós necessitamos. Quantos aqui fazem compra no mercado? Só eu? Tem mais alguém? É uma necessidade básica. Quantos aqui vai comprar roupa quando vê que no guarda-roupa só tem roupa velha? Amém? Ou você compra roupa todo mês? Amém? Calçado, beleza? Quem bebe água aqui todo dia? Amém? Isso é básico. É básico. Você entende isso? A gente precisa disso? Precisa. A gente precisa disso. Mas, em poucas palavras ali, a irmã Eline, ela me diz que ela falou o seguinte: enquanto as nossas preocupações estiverem nas coisas dessa terra, a gente vai ter dificuldades de ver a provisão de Deus. Por quê? Porque nós estamos sempre na contramão da palavra. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e aí ela fez menção do versículo 32, que no versículo 32, Jesus fala assim, ó: e o Pai sabe de todas as... Versículo 30, a bebida, a vestimenta. E ele fala assim, ó: e o Pai são de todas essas coisas. Faz o seguinte, a rota é essa: o reino de Deus e a justiça dele. O resto, deixa que o dono do reino resolve. Você entendeu esse negócio? Então, olha só o que Mateus 6,10 diz pra gente. Lê aí na sua versão, pode ler. Como é a vontade de Deus no céu? Você pode... Tem Covid lá? O último corrupto que tinha foi expulso e está atormentando a nossa vida. Por culpa do Adão também. Mas graças a Deus que o último Adão venceu o corrupto. O que acontece no céu? A gente tem uma visão apocalíptica de que no céu não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter choro. No céu não vai ter nada disso. Mas eu disse para você que você já está vivendo a vida eterna, cara. Porque o reino já veio. Jesus trouxe o reino. E a gente está falando da vontade de Deus. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita. Lembra que eu disse que Jesus já conquistou na cruz uma autoridade que foi dada à igreja, e a igreja pode viver o reino dos céus aqui na terra, com base nessa autoridade que Jesus já deu à igreja. Isso é muito difícil de entender. Por fé, você acha que na Bíblia? Estou mostrando para você na Bíblia que Jesus na cruz do Calvário, ele dá de morte, a morte na a enfermidade, o medo, ele não pode vencer
a escassez, o que ele não pode vencer? Se a morte, que era a situação mais poderosa, Jesus venceu, e o que vencer? Então o reino de Deus é um reino de vitória, um reino de paz, é um reino de alegria. Ou você acha que no céu é toda hora um BO? Toda hora tem um BO no céu para Deus resolver. Será que é assim? Não tem BO no céu. Mas eu disse, é claro, nós estamos aqui nessa terra. As coisas, elas acontecem, sim, não podemos omitir, não podemos fingir, mas o que nós precisamos é a autoridade dada por Jesus. Romanos capítulo 16, versículo 19, Paulo fala para a igreja de Roma o seguinte: olha, vós sedes, pois, excelentes para o bem e sejam inocentes para o mal, porque em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Ele estava falando para a igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Se Satanás será esmagado debaixo dos pés da igreja, é debaixo dos nossos pés, porque nós somos o corpo de Cristo. Ou você não é o corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo? Cara, precisamos entender a anatomia espiritual. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então a autoridade do cabeça está onde? No corpo. No corpo. Ok? Então olha só o reino. Venha a tua assim como no céu. Tem uma vontade boa de Deus para a gente aqui na terra. Não é só a vida eterna. A vida eterna é o primeiro passo. Lembra do versículo 40 de João 6? A vida eterna é o primeiro passo. Agora as demais coisas é de acordo com o nosso querer. Lembra? Aquele que habita. Deus já não tem nada a ver com isso. É uma decisão pessoal. Como eu disse, tem pessoas que estão saindo do grupo da igreja. Por quê? Não sei. Decisões pessoais. Decisões pessoais. Enquanto Jesus está dizendo que ele não perde ninguém, pessoas estão se perdendo em suas próprias decisões. E Deus vai fazer o quê? Vai dar uma chave de braço? Vai mandar um anjo botar uma chave? Deus criou eu e você com livre arbítrio, ok? Para tomar decisões. Por quê? Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus aqui? Justamente com base no amor, as suas decisões vão ser aquelas que vão agradar a Deus. Com base no amor. Você entendeu? As minhas decisões serão tomadas com base no amor que eu tenho a Deus. E se eu amo a Deus, eu vou buscar a vontade dEle. Se eu amo a Deus, eu vou estar diante dEle, buscando o tempo todo o que Ele quer para a minha vida. Por quê? Porque existe uma vontade de Deus que vem do céu para a minha vida aqui na terra. Entende isso? Então, Jesus, ele quando faz essa oração, a primeira frase, a segunda frase é essa. Ele santifica a Deus e ele diz: venha o teu reino. Precisamos fazer essa oração sempre com entendimento. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha casa, como é no céu. Como é no céu, seja na minha casa. Senhor, como é no céu, eu quero que seja na minha vida. Como é no céu, eu quero que seja no meu trabalho. Como é no céu, eu quero que seja na minha igreja. Como é no céu, eu quero que seja na vida do meu irmão. Precisamos fazer isso. Declaração de fé, irmão. Declaração de fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. O terceiro texto sobre a vontade de Deus, você conhece, Romanos capítulo 12, 2. Vamos para lá, para a gente começar a encerrar. Romanos 12, 2.
Amém? Romanos 12, 2. Chegou aí? Glória a Deus. Você pode ler. Para viver a promessa. Qual é o conselho? Não andem segundo os padrões desse mundo, ou não vos amoldeis a este mundo. E nós, quando olhamos para a palavra mundo, nós olhamos para o mundo aí fora. Não é assim? Eu vou contar uma história rápida que eu contei para os jovens aqui num período que a gente teve um culto aqui legal. Quantos conhecem a história de Saulo? Saulo. Antes do encontro com Jesus. O cara era cheio de conhecimento, não era? Tinha conhecimento de sobra. Tinha ou não tinha? O mundo dele era o mundo que aquilo que ele tinha como conhecimento era a base para a vida dele. O mundo dele, aqui, o mundo intrínseco dele, era a base para todas as decisões e atitudes que ele tomava. O mundo dele, não era nada de fora, não tinha nada a ver com fora, era o mundo dele. Quando ele teve o encontro com Jesus, aquele mundo dele foi desconstruído e o mundo de Deus começou a ser construído dentro dele. Agora deixa eu explicar para você o mais interessante nisso tudo. O mundo que o Saulo tinha, não foi construído com qualquer coisa. Foi construído com base na palavra de Deus. Olha o perigo, entenda, da falta de revelação da vontade de Deus. Paulo conhecia a palavra de Deus, o Pentateuco, que era a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele tinha um conhecimento disso. Ele tinha um conhecimento dos salmos, ele tinha um conhecimento dos profetas, ele tinha um conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas só que ele tinha isso com base na lei, na vontade do homem. Quando ele tem um encontro com Jesus, que é a graça de Deus, representante do reino, tudo aquilo que ele tinha como base foi desconstruído para que o novo fosse gerado dentro dele. Por isso ele tem essa autoridade para dar essa palavra para a igreja de Roma do seguinte: quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Se desconstrua primeiro. Mude as suas bases de vida e creia em uma única coisa: você foi chamado para viver o melhor de Deus. Porque por ele ter sido criado, ou melhor, por ele ter sido formado aos pés do cara mais respeitado, do rabino mais respeitado de Israel, ele era um cara muito poderoso, podemos dizer assim. Você conhece a história. Mas o que ele fazia? Agradava a Deus? Agradava a Deus? Conhecia a palavra, sim ou não? Mas agradava a Deus? Ele começou a agradar a Deus quando? Quando ele teve um encontro com a graça de Deus. Quando ele teve um encontro com o reino de Deus. Quando ele teve um encontro com Deus da palavra. Eu posso ter o conhecimento da palavra de Deus, mas se eu não conhecer o Deus da palavra, não adianta. Então, eu preciso da palavra? Muito. Mas eu preciso muito mais do Deus da palavra.
Então, por isso que ele teve essa autoridade para revelar essa palavra para a igreja de Roma. Olha, o mundo que vocês construíram não vão proporcionar para vocês a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário mudar, transformar, tirar as bases já existentes e mudar para outras bases mais sólidas, mais firmes. Então, como eu posso experimentar a vontade de Deus? No que eu creio? Como eu creio? Por que eu creio? Entende o seguinte? Ele precisou passar por uma transformação aqui, para poder entender o propósito que Deus tinha na vida dele. E o propósito de Deus se baseia na vontade de Deus para mim e para você. Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Claro que sabe. Claro que sabe. Simples. Aqui a gente não faz nada muito extraordinário. Se você ler cautelosamente, a oração modelo de Jesus, você vai entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você vai entender. Então, como eu posso viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você que está em casa me ouvindo, não sei quais são as bases que você se sustenta na sua vida espiritual. Não sei quais são as bases. Mas, se essas bases não estiverem vinculadas, conectadas com os ensinamentos de Jesus, são bases erradas, que vão tornar você uma pessoa religiosa, rígida no seu coração e inflexível para mudanças. Porque Paulo tinha todos os motivos para não mudar. Mas ele, quando teve um encontro com a verdade, todas as bases dele foram quebradas, para que fossem construídas outras bases. Por isso que ele cita em Romanos 1,17: e não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa salvação que ele cita, ele não fala salvação de sair daqui para o céu, ele fala salvação justamente dessas bases, que não leva o homem a conhecer a vontade de Deus. Ele sabia a palavra, mas a vontade passava longe. Para conhecer a vontade de Deus, tem que estar em Cristo. Como a gente viu lá em João, capítulo 6, versículo 39. Quem olha para o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Começa um relacionamento de transformação em Jesus. Beleza? Para a gente fechar, para curar o coração. Isso é para curar o teu coração, tá, meu irmão? Vai comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, para a gente fechar com essa palavra, tá? Curadora, uma palavra curadora. Filipenses, para encerrarmos, capítulo 4, versículos 6 e 7. Palavra curadora. Espero que você esteja recebendo. Você que está do outro lado aí. Ok? Chegou aí comigo? Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Igreja, abandone essa ansiedade. Se essa praga tiver que durar até o ano que vem, que dure. Que dure. Que dure. A Bíblia diz para a gente não andar por vista, mas andar pela fé. Que você e tua casa vai passar ileso. Pastor, já perdi alguns conhecidos. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo conforte a família. Mas que sobre a tua casa, cara, você precisa crer, está o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não pode passar lá. Cara, eu creio nisso piamente, que sobre a minha casa está lá o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai passar. Se o sangue daquele animal no Êxodo livrou o povo de Israel com a praga da morte, por que não vai livrar a minha? Porque é o sangue do Cordeiro vivo, imaculado, perfeito. Eu preciso crer nesse negócio. Preciso crer. Pastor, mas se acontecer, amém, em tudo dá graça. Não vou brigar com Deus. Não vou brigar com Deus. Precisamos entender. Somos seres humanos, não somos robôs. Pode acontecer, mas se acontecer, eu vou entregar para Deus, porque em oração e súplica eu vou agradecer a Deus por todas as coisas e vou conservar meu coração em paz. Igreja é um ambiente de paz. Não digo igreja física. Você. Deixo-vos a minha paz. Jesus falou. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo não dá paz nenhuma. Pastor, Jesus está mentindo? Não, Jesus não está mentindo. Ele só falou que a paz do mundo ela é ilusória. É ilusória. É ilusória. O mundo te dá uma paz com uma mão e com as duas ele te dá uma pá de problema. Mas Jesus, ele é o centro da nossa paz. Ele é o centro da nossa paz. Eu entro em Jesus e descanso nele. Ele é a minha paz. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar. Quero declarar para você aí um domingo abençoado. Se você tiver, traga o seu dízimo, sua oferta. Quero orar pela sua vida financeira também. Declarar bênção sobre bênção. Porque Deus é bom, precisamos confiar nele e acreditar que o melhor de Deus não vai chegar, já chegou pela fé. Interessante que durante essa semana, de 3 pessoas diferentes, eu fui ministrado assim, é claro, pelas redes sociais, com essa mesma frase. O momento presente é só uma oportunidade para o milagre de Deus se manifestar na sua vida. Assim, resumindo, né? Eu estou pegando as 3 frases e fazendo a minha versão. Realmente, o mesmo sentido, a informação das 3 frases. E eu acredito nisso. Porque se eu estou em Cristo, eu preciso olhar para a palavra e ver que tudo o que aconteceu no ministério de Jesus é para a minha vida. Eu tomo isso como verdade, assumo isso, mato no peito, domino e vou embora feliz da vida. Porque isso é uma decisão, uma posição, uma declaração de fé. É crer. E o resto, que aconteça o que tiver que acontecer. Eu sei em quem tenho crido. Amém? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade. Que a tua vontade, Deus, na nossa vida, ela seja algo bem visível. Que a tua vontade na nossa vida seja algo
bem relevante, bem pleno, para que a gente possa entender o teu propósito com as nossas vidas. O Senhor tem coisas muito, mas muito grandiosas para revelar à sua igreja, para revelar a nós, o seu povo, e para fazer através das nossas vidas. Olha, Senhor, é um momento em que hoje, eu falo a nível de Primeira Igreja Batista da Rocinha, se nós entendermos esse momento como um momento de fortalecer os nossos músculos espirituais na tua palavra, com oração, quando passar tudo isso, nós, como Primeira Igreja Batista da Rocinha, seremos uma influência espiritual nessa comunidade como nunca foi um dia. Porque nós precisamos entender que a tua vontade agora não é de se queixar, não é de reclamar, não é de murmurar, é de buscar o teu reino, é de buscar a tua face, é de se fortalecer em ti. Porque quando tudo isso passar, a Rocinha vai precisar de apoio, vai precisar de abrigo, vai precisar de conforto, vai precisar de consolo. E quem vai consolar o fraco? Quem vai consolar o abatido? Quem vai consolar o ferido? Quem vai restaurar o que está quebrado? Senhor, então, leva a Primeira Igreja Batista da Rocinha a entender que tudo isso tem um propósito do Senhor para a gente. Senhor, esclareça no nosso coração essa tua vontade, esse projeto, tudo isso que o Senhor está nos permitindo viver, para que quando tudo isso passar, a Rocinha possa saber aonde tem abrigo. Aonde tem abrigo? Será que o lugar para habitar, para abrigar a Rocinha? Senhor, nos ensina a viver por fé, a andar por fé e a declarar a fé. Nos ensina. Senhor, eu agora ministro uma bênção sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, na área da finança. Senhor, até isso, nós cremos que o Senhor é provedor, que o Senhor é suficiente, que o Senhor é poderoso para fazer. Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda a escassez, quebra, Senhor, toda a falência, quebra, Deus, toda a falta de provisão, e eu profetizo agora portas abertas, eu profetizo janelas abertas, eu profetizo, Senhor, o teu favor sobre a vida da tua igreja. Meu Deus, porque nós cremos que o Senhor é aquele que abençoa e abençoa com generosidade. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará nesse lugar. Obrigado pelas suas provisões nessa igreja, pelas provisões na vida dos meus irmãos, pelas provisões sobre a minha vida. Obrigado, Pai. Muito obrigado, porque tu é fiel. Tu é fiel e a tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, depositar sua oferta, seu dízimo. Aleluia. Sua gratidão ao Senhor.